Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Antes de começar a tarefa, vamos deixar aqui uns recados. Primeiro é o celular. Pedimos para desligar ou deixar ele em estado vibratório. Durante a palestra, antes e depois também, manter o silêncio, que é fundamental. Avisando que nós aqui na casa temos uma biblioteca e nessa biblioteca nós emprestamos livros e também vendemos livros. Aí fica por conta do freguês. Ali na mesa tem 2 caixas de vibrações. Por que isso? Para preencher o papelzinho de vibração, é necessário o nome, o que está acontecendo com essa pessoa e deixar ali por escrito. Parece que é um papel, né? Mas quando nós estamos ali escrevendo, nós, como uma impressão digital, nós deixamos as nossas vibrações nesse papelzinho. E em reuniões aqui na casa, reuniões de desobsessão, ou pedir para os nossos entes, amigos, essas vibrações nos acompanham. E os espíritos, nossos amigos, nossos irmãos, eles sentem tudo isso e dão a prioridade a quem realmente está precisando. Além dessas vibrações, tem uma caixa para sugestões. Alguém que quer dar uma sugestão de uma tarefa, de um tema de palestra, coisas assim, deixa. A pessoa responsável vai olhar, vai analisar e depois pode até ser uma prática. Avisando que no dia 16 de março teremos aqui na casa um mini seminário com parceria da USE de Santo André, e será convidado o Dr. Américo Canhoto. É um assunto muito interessante, que é a respeito do autismo. Então, voltado para a luz da doutrina espírita, Canhoto ele vai falar a respeito desse assunto, né? É um assunto muito interessante. Acho que todos aqui devem conhecer pessoas autistas, né? E sabemos que o autismo tem níveis, né? E é bem interessante isso. Aqui na casa nós mantemos cursos, e esses cursos começou semana passada. Mas quem quiser se inscrever, temos aqui curso de mediúnico, né, de educação mediúnica, que na realidade se torna um meio para conhecer um pouco mais profundamente a doutrina espírita, sabe? E tirar, porque sabemos que existe muita confusão no sentido de saber o que é o espiritismo. Tem pessoas que acham que o espiritismo é coisa... Não. Resumindo, o espiritismo é amor. Se quer conhecer um pouco de amor, venha até aqui, participe dos cursos, né? E normalmente o curso de quarta-feira é presencial e é às 14 horas. Um pouquinho antes até, que antes do curso nós fazemos aqui o Evangelho também. 15 minutinhos. Existem também estudo do livro Os Mensageiros, de André Luiz, O Consolador, de Emmanuel, e O Céu e Inferno, de Allan Kardec. Céu e Inferno é dos livros que Allan Kardec escreveu, que ele relata muito bem as condições dos espíritos quando desencarnam. Tem espírito que desencarna, sofre bastante. Tem outros que são felizes. Tem tudo que a gente pode imaginar
a respeito do pós-morte, Allan Kardec ali descreve. É um livro muito importante e muito bom. De quinta-feira, nós temos aqui a evangelização infantil. Pais, mães, que queiram trazer suas crianças, é só se inscrever, participa aqui do Evangelho, As crianças, vai ter educadores que vão cuidar das crianças. É uma coisa muito legal, muito bom mesmo, E é isso. E vamos para agora a leitura de uma psicografia aqui da casa. O título é Trevas. Se as trevas parecem exteriores, aquieta o coração e olha para dentro. Os torvelinhos provêm de ti mesmo. Se a paz parece inatingível, muito longe de onde está, mude o foco e modifique o teu lugar. Se a escuridão te cega temporariamente, não perca a esperança em prece. Ela acenderá pronto lume à tua frente. Se a dor te abala o corpo ou a alma, respire Deus e abrace Jesus. Suave refrigério se fará em tua cura. Em qualquer situação de agonia ou desespero, não desfaleça em pranto rebelde. Apenas ore, confie e espere. Lembrando sempre que, por mais as trevas nos rodeiem, o universo é sempre incessante na luz divina. Essa mensagem ela foi ditada aqui na casa no dia 18 de janeiro de 2025. Então vamos elevar os pensamentos até Jesus com alegria, com esperança e pedir ao nosso Mestre querido que nos abençoe, que nos abrace com muito carinho, sabendo ainda das nossas deficiências, mas pronto, Senhor, seguindo o teu caminho, seguindo a luz que precisamos tanto. Falha técnica. Desse carinho que precisamos tanto. Pedimos aos nossos colaboradores que trabalham imensamente aqui nesta casa, nos proporcionando sempre a tranquilidade, a paz tão necessária para nós. Obrigado, Jesus, esteja conosco hoje e sempre. Hoje vamos ter aqui a palestra do nosso irmão Felipe. Esperamos que realmente suas palavras toquem em nosso coração. Acho que você vai ter que usar o pulmãozinho. Acho que você vai ter que usar o pulmãozinho. Só esse microfonezinho. Acho que tá bom. Acho que dá. Boa noite a todos. Sejamos todos sempre muito bem-vindos a essa noite de Evangelho. E hoje o tema proposto pela diretoria de doutrina é falar sobre a parábola dos talentos, inserida lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon, no item 6. Dando uma breve resumida, diz que um homem, ao se ausentar-se, para longe, chamou seus servos e lhe entregou seus bens. A um servo ele deu cinco talentos, a outro servo ele deu 2 talentos e a outro servo ele deu 1 talento. Cada um a sua capacidade.
Esse senhor, ao retornar, chamou o primeiro servo. Esse primeiro servo, ele falou: ó, eu multipliquei, peguei os 5 talentos que você me deu, trabalhei e fiz mais 5. O senhor ficou muito contente, né? Chamou o segundo, falou: ó, eu peguei os 2 talentos que você me deu, multipliquei por mais 2 também. O senhor ficou muito contente e chamou o último, que ele deu 1 talento. Porém, esse último, com medo, né? Meio receoso, meio com medo, catou e enterrou o talento. Quando o senhor chegou, ele falou: ó, eu fiquei meio receoso, meio com medo, e acabei enterrando o talento. E tá aqui. E esse senhor não gostou muito, falou: poxa, antes tivesse deixado no banco, né, que rendia uns juros pequenos pelo menos, mas poxa, enterrar, aí não rola, né? Isso é bem resumido para a gente ganhar um pouco mais de tempo. E o que Cristo quis dizer com isso? Uma frase que me chamou muito a atenção foi: cada um segundo a sua capacidade. Isso é, todos nós nascemos com algum talento, porém cada um a sua capacidade, né? Falando no Espiritismo, uma vez um grande mestre e amigo disse para nós olharmos a vida com olhos espirituais. Isso nunca mais me saiu da cabeça. Então, quando a gente olha a vida com olhos espirituais, né, a gente vê que a gente vive num mundo onde convivem encarnados e desencarnados, né, em diferentes graus de evolução. Isso é, a grande engrenagem que faz a evolução do mundo é justamente os diferentes graus de evolução de cada um. É a gente entender que a gente nasce com um certo talento, né, uma certa missão que não é igual à do outro. E a gente não pode ter medo disso. Cada um tem o seu talento e cada um tem o seu momento, sabe, de poder multiplicá-los. A gente costuma dizer, né, de não medir a nossa régua com a régua do outro. Isso é, a gente respeitar o momento do outro. E se formos trazer hoje, para os dias de hoje, né, os tais talentos, isso é, talentos são recursos materiais e espirituais para serem empregados em benefício da nossa própria evolução e, consequentemente, de evolução de auxílio ao próximo. Então, tudo que é necessário às nossas experiências evolutivas é dado como talento. Deus foi muito sábio quando colocou cada um de nós num planeta de expiações e provas, justamente porque sabe da nossa necessidade de evolução e justamente sabe da nossa necessidade de multiplicar aquilo que a gente tem de bom, seja em qual área for. Muitos de nós é galgado aí de bens materiais, de repente, né? Só que a gente tem que ficar muito atento, não nos bens materiais em si, mas o que eles causam na gente, né? Outros de dons espirituais, olhamos e admiramos tantos nomes que passaram por aqui com dons espirituais, não só tantos nomes, mas pessoas que nós conhecemos, falando: poxa, eu nunca vou ser igual a fulano, nunca vou ser igual a ciclano, porque fulano tem uma paz, ciclano tem uma paz, ciclano tem um espírito tão elevado. Só que a gente esquece, gente, que os dons espirituais muitas vezes são despertados através do nosso estudo. Vide a necessidade que o Espiritismo vem nos pregar da reforma íntima. Então a gente fala de nossos talentos, né, sobre dons espirituais. Poxa, Celso acabou de fazer o convite da gente estudar, da gente reestudar, enfim, né? Os nossos talentos podem ser medidos em conhecimentos que também galgados no estudo, ou até mesmo em posições sociais. Essas sim são muito complicadas, porque dependendo da posição social, isso exacerbe muito o nosso ego e o nosso orgulho, né? Então, trocando miúdos, cada um de nós, sem evolução, tem a sua tarefa,
para realizar, em prol da própria evolução, né? Só que essa tarefa que cada um de nós veio incumbido a realizar vai de acordo com a nossa própria evolução. Então Deus jamais colocaria em nossos ombros algo que nós não pudéssemos carregar. Então, por mais que pareça difícil, por mais que às vezes dá vontade de enterrar os nossos talentos, né? Vamos colocar assim, Deus jamais erra. E se nós temos essa linda oportunidade, fala mais alto, né? E se nós temos essa linda oportunidade de estar encarnado, seja no ramo da paciência, seja no ramo da riqueza, não importa. É justamente porque a gente pode. E jamais a gente deve olhar e falar assim, eu não tenho paciência, eu não posso, eu não consigo. Gente, a gente pode, a gente consegue. Senão, onde estaria a nossa fé? Digamos que fé não deve ser um enfeite a estar inserido na nossa prateleira, onde a gente fala com orgulho, batendo no peito, eu tenho fé. Não, jamais. Temos que exercitá-la. Porque se Deus confiou a nós, a nossa família, Deus confiou a nós o nosso emprego, confiou a nós tudo que a gente tem, a gente gostando ou não, é justamente na fé que a gente vai poder usar isso como matéria de evolução. E como disse, todos nós, sem exceções, tá? Temos nossas tarefas muito bem definidas. Muito bem definidas. Alguns com algumas tarefas de repercussão ampla. De repente, vamos colocar aí os nossos dirigentes políticos. São tarefas de repercussão ampla. Convenhamos, não é fácil, tá? Outros com tarefa de nem tanto alarde. Vamos colocar assim, quantos e quantos médicos e bombeiros que estão aí salvando vidas, que a gente nem sabe que existe, mas estão lá. Mas a certeza é uma só. Todos nós temos as nossas tarefas a cumprir e os nossos talentos a distribuir, a ampliar. Seja no âmbito familiar, no âmbito profissional, não importa. E olhando a vida com olhos espirituais, isso é, espiritualmente falando, todas as tarefas têm o mesmo peso. Não adianta a gente querer olhar, né, para aquelas pessoas que a gente admira e pensar assim, falar, poxa, já que fulano faz tanto pela humanidade, quem sou eu na fila do pão? Gente, jamais. Talvez a minha tarefa como espírito encarnado não seja arrastar multidões, mas sim me dar bem com aquela pessoa que está dentro da minha própria casa, mas sim ser o alicerce daquela pessoa do meu serviço. Espiritualmente falando, tem o mesmo peso, pois Deus não erra nisso, sabe? A distribuição dos talentos, por mais injusta que possa parecer, né, olhando com os olhos de carne, não é. Deus sabe o que faz, está tudo dentro das leis divinas. Por isso que eu disse e repito, devemos e podemos utilizar de nossa fé. Porque Deus, quando distribui os nossos fardos, vamos colocar assim, Ele baseia na nossa capacidade de conquista, a capacidade conquistada de outras encarnações, né? E isso não Ele nos empresta, vamos colocar assim, tais recursos materiais, espirituais, intelectuais, né, para o nosso corpo de carne, para simples e pura evolução. Então hoje tudo que nós temos, tudo que nós galgamos, nós iremos prestar contas. Então quando Cristo nos trouxe a parábola dos talentos, é justamente para nos abrir o olho, nos abrir a mente espiritual, de nós pensarmos assim, o que nós estamos fazendo da nossa vida, ou melhor, o que nós estamos fazendo de tudo aquilo que Deus nos incumbiu, né? A doutrina dos Espíritos, ela é muito sábia, a dia após dia nos fazer o convite do estudo
e nos fazer o convite de olhar mesmo as adversidades com olhos espirituais, né? E assim, gente, uma vez que a gente começa a praticar a reforma íntima, uma vez que a gente começa a se aprofundar nos estudos e principalmente no estudo de si próprio, a gente começa a refletir um pouco mais sobre a nossa trajetória. Eu passo a entender que a nossa trajetória não é em vão. Aí pensa, tá, mas trajetória para onde? Qual que é o motivo da nossa encarnação, gente? Evoluir. Estamos aqui rumo a planos superiores. E uma vez que a gente começa a distribuir os talentos que Deus nos deu, paciência, resignação, silêncio, amor, a caridade, não importa. A gente passa a entender que os planos superiores estão muito mais perto do que a gente imagina. Que os planos superiores estão aqui, ó, dentro de cada um de nós. E o melhor caminho para nós seguirmos e nós entendermos os planos superiores é o esforço em nós, como é que eu posso dizer? O esforço em mudarmos a nossa conduta, né? E o esforço em multiplicar os nossos talentos para nós entendermos a nossa real capacidade das nossas potencialidades espirituais. Me fugiu a cabeça mais vezes, né? Ali no mesmo capítulo 16 do Evangelho, no item 9, eu grifei algumas palavras que eu achei muito interessante, alguns trechos, né? Que diz assim, que nós possuímos, né, apenas o que podemos levar deste mundo. E se nós pararmos para pensar, o que hoje eu vou levar desse mundo? Vamos parar assim, vamos imaginar que hoje é o dia de eu desencarnar. O que hoje eu vou levar daqui? Ou melhor, o que eu estou lutando, galgando para me levar daqui de melhor? O que há de melhor em mim para me levar daqui? Né? Mesmo porque o que a gente encontra quando a gente chega e o que a gente deixa quando a gente vai é o usufruto da nossa estadia de carne. Puro e simples. E o que realmente nos pertence, na boa, vai muito além da carne. O que realmente nos pertence vai muito além do nosso material. Mas sim, o que realmente nos pertence é de usufruto da nossa alma. O que realmente nos pertence é aquilo que a gente pode tocar nas pessoas. Isso é, os nossos verdadeiros talentos, a nossa inteligência, o nosso conhecimento, as nossas qualidades morais, que muitas vezes são tão poucos vistas, né? E ele finaliza muito brilhantemente esse trecho, dizendo assim que isso é uma real, né? Quando a gente viaja para algum lugar, a gente põe na mala somente o que a gente vai usar naquele destino. Então, se a gente for pensar assim, somos espíritos e a nossa verdadeira casa é o plano espiritual. Então, o que estamos carregando na nossa mala, espiritualmente falando, para a nossa verdadeira casa? Gente, isso não é conto da carochinha. E isso tem que ser cartilha de vida. Da gente pensar dia após dia. Falar, poxa, Deus me deu a dádiva da encarnação, ok. Deus me deu uma família linda, perfeito. Me deu um emprego que não é fácil. E o que eu estou fazendo de melhor com isso? Né? Na história do mundo, Deus sim colocou irmãos com a missão de multiplicar os seus talentos que fizeram da humanidade um mundo melhor. Cristo, vai, o primeiro grande nome que vem à cabeça. Gente, o que Cristo fez foi dividir a era em dois, antes e depois dele, das maravilhas que ele nos deixou. Se a gente for falar, Francisco de Assis foi a personificação do amor de Cristo. Deus deu esse talento, né, do amor, ele personificou o amor do Cristo e difundiu. Allan Kardec, que com a decodificação da doutrina, ele fez luz ao Evangelho do Cristo. Vai ver, né? São os dons que receberam e foram escalonando. E por último, o nosso Chico,
que não só deu continuidade ao trabalho de Kardec, inserindo o amor de Cristo. Então você fala assim, poxa, você citou nomes fácil de citar, da gente falar que teve aí seus talentos ou multiplicaram em prol da sociedade, bacana. Mas tem tantos outros que a gente pode falar aqui agora. Madre Teresa, de repente, Mahatma Gandhi. Ah, mas são nomes fáceis. Vamos mais além. Nós temos a Marta. De uma forma ou de outra, multiplicou seus talentos na sua empresa, com a sua família, né? Nós temos a Ivone, também tem os seus talentos, estão multiplicando. O Júnior, que é um excelente pai. O Mauro, que eu considero como mestre para mim, né? Tá ali, multiplicou os seus talentos, estamos todos, Dr. Roberto, enfim, a gente pode falar a noite inteira aqui de pessoas que têm os seus talentos a ser multiplicados, sabe? Cada um no seu momento, cada um no seu tempo e cada um nas suas possibilidades. Então a gente não pode ficar se comparando, falando, eu não tenho o talento de Cristo, então não posso fazer nada, vou enterrar. Jamais, gente, jamais, sabe? No momento que for, na área que for, não importa. Talentos são a possibilidade de fazer o nosso melhor, mesmo que for minimamente. Espiritualmente, o peso é o mesmo. De agir com a nossa inteligência, com o nosso conhecimento, sabe? E principalmente com o nosso esforço íntimo em sermos melhores. Assim multiplicar os nossos talentos e brindar não só aos nossos familiares, mas brindar aos talentos que Deus me deu a todos que me circundam, a sociedade no todo. Sociedade no todo que eu digo é no trânsito, no meu serviço, não importa, gente. Temos talentos, temos que saber usá-los. Ah, mas eu não enxergo, ah, mas eu não me vejo. Poxa, o convite acabou de ser feito. O estudo de si próprio, o estudo de si próprio desperta tantos talentos espirituais que a gente nem imagina, nem imagina. Não diz aquele ditado que reconhece-se o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão pelo esforço que faz em vencer as suas más tendências? Então o melhor talento que nós podemos distribuir em prol da humanidade é vencendo as nossas próprias más tendências, e é através do amor e através da instrução. Porque, gente, na boa, instrução sem amor não é nada. Não é nada. Né? E assim a gente vai vencendo o medo e o orgulho que tanto se foca nos nossos talentos. Então espero que, apesar da chuva, apesar dos pigarros, etc., a mensagem tenha sido dada. E, gente, que nós possamos, de verdade, dia após dia, aproveitar o melhor que a gente tem. Porque Deus nos dá 24 talentos todos os dias, isso é, nós temos 24 horas, 24 chances de sermos o melhor que a gente puder. E se o melhor que a gente puder, aos olhos de carne, for minimamente, é melhor do que nada. Então bora aproveitar a oportunidade de estarmos inseridos aqui, bora aproveitar a oportunidade de sermos o melhor para quem quer que seja e principalmente para nós mesmos. Deixo aqui um beijo no coração e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Então vamos elevar os pensamentos até Jesus, agradecer a oportunidade de estarmos todos aqui reunidos em busca da paz, em busca do amor, em busca de equilíbrio. E pedimos também a Jesus que leve todos esses sentimentos
as nossas famílias, as nossas amigos. Obrigado, Jesus, que assim seja, com a graça de Deus.